Beleza, galera? Vamos nessa. Então, vamos falar sobre embriologia, né? Vamos aí fazer uma aula diferenciada. Hoje vocês vão ver só meus slides, não vou ver minha cara, mas o importante é que vocês vão estar entendendo, compreendendo o conteúdo. Eu espero que vocês estejam bem e que essa nossa agonia da quarentena passe logo, beleza? Bem, a primeira coisa que tu precisa entender é que é embriologia, né? E embriologia é o estudo do embrião, ou seja, daquele que é formado, na verdade, depois da fecundação. Então, tu está vendo aí uma imagem que mostra um pouco disso para ti, ou seja, as células, elas promovem o processo de fecundação, espermatozoide e óvulo. Nesse processo de fecundação, há a possibilidade do aparecimento do ovo zigoto, tranquilo? E esse ovozigoto, ele são células que daqui a pouco vão se tornar totipotentes, né? Lembram que a gente falou que na blástula há células totipotentes, e essas células totipotentes, elas começam a se diferenciar, né? Primeiro elas se transformam numa fase de diferenciadas, porque elas não têm ainda não começaram a formar tecidos, né? Ainda não começaram a ser designadas para cada lugar do corpo, e por último, nós temos as células já totalmente designadas, né? Ou seja, elas se transformam nessas células que existem no nosso organismo. Então, isso é o estudo do embrião. E isso é lá atrás com a fecundação, depois vem o ovozigoto, do ovozigoto, o desenvolvimento desse zigoto é a embriologia. Tranquilo? O primeiro passo para a embriologia é justamente entender o zigoto, entender o que ele é, né? Então, nesse sentido, a gente tem 4 tipos de zigotos, apesar da imensidade de quantidade de seres vivos que existe dentro do planeta, né? Mas só que assim, a gente tem 4 tipos de zigotos. Isso acontece principalmente por conta da produção ou não de ovos e também da quantidade de nutrientes que esse embrião vai ter para se desenvolver. Tranquilo? Então, nesse ponto, a gente tem, ó, o número 1 aí que vocês estão vendo é justamente o ovo chamado de isolesto, beleza? Ou também conhecidos como oligolestos, né? Observem que ele tem pouco vitelo. Cada pontinho amarelo desse é o vitelo, tranquilo? E a distribuição dele é de maneira homogênea, como a gente falou em sala de aula, tranquilo? Já o número 2, se eu for observar um pouquinho mais, ele tem mais vitelo que o primeiro. Então, no número 2, a gente vai ter os heterolestos, ou também conhecidos como mesolestos, ou também conhecidos como mediolestos, que é a mesma coisa. Tranquilo? Esse cálice já tem uma distribuição desigual de vitelo, então a gente diz que a distribuição é heterogênea. Tranquilo? E já forma uma região que é chamada de polo animal, que é onde está o núcleo, e uma região chamada de polo vegetativo, que é onde fica o vitelo. Tranquilo? No terceiro ovo que vocês estão vendo aí, nós temos uma grande quantidade de vitelo. É justamente o que é chamado de telolesto, ou também conhecidos como megalestos. Aí a gente já vai ter uma grande quantidade de vitelo, no polo vegetativo muito maior do que o polo animal, né? E lembre-se, quanto mais vitelo, maior a possibilidade de produzir ovos. Então, nesse caso, o vitelo é fundamental para a produção de ovos. Então, por exemplo, no isolesto, como tem pouco vitelo, esse tipo de espécie geralmente não produz ovos. Quem é que tem o isolesto? Por exemplo, o ser humano, a gente tem alguns peixes e tudo mais. Tá vendo? O número 2 é específico para anfíbios, moluscos e anelídeos, né? E o número 3, como tem muito vitelo, são justamente o grupo onde se produz ovo. Então, para se produzir ovo, precisa de uma quantidade maior de vitelo. Por exemplo, répteis, deixa eu ver, aves, por exemplo, breve, produz ovos, faz parte desse número 3 aí. O número 4, galera, observe que o vitelo está concentrado ao redor do núcleo, beleza? Ao redor do polo animal e formando um círculo, o que a gente chama de centrolesto, porque o vitelo está concentrado no meio da célula, beleza? Então, esse último exclusivo aqui, centrolesto, ele é dos artrópodes. É isso que é importante a gente entender. Vamos lá.
Bem, aí nós temos os tipos de óvulos, como a gente já comentou, né? O ligoleste, heteroleste, heteroleste, centroleste. E a gente também tem a segmentação, que é o tipo de divisão que essa célula vai ter. Por quê? Porque no desenvolvimento embrionário a gente tem basicamente algumas fases, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a primeira fase, que vai ser chamada de segmentação ou clivagem, a segunda fase chamada de blástula, depois da blástula vem a gástrula, depois da gástrula vem a neurula, e depois da neurula nós temos o último passo que é organogênese, entendeu? Então cada região, cada formação, cada fase, ela vai ter um desenvolvimento diferenciado, uma característica própria. Por isso que existem os tipos de segmentação. É os tipos de divisão que a célula vai ter ao longo do processo da embriologia, beleza? Então a gente tem o seguinte, ó, a divisão ela pode ser total, beleza? Ou também conhecida como holoblástica. Quando a gente fala de segmentação total, é porque a célula se divide completamente, tranquilo? Então, nesse caso, existem dois tipos de segmentação total ou holoblástica, que é a igual e a desigual. Ou seja, na segmentação total e igual, as células que vão se dividir, elas são iguais. O resultado dessas células são iguais. Acontece principalmente nos isolécitos, né? Então, os isolécitos, como ser humano, vai ter o tipo de segmentação total igual. Já a desigual é totalmente diferente. Olha só como as células, a partir da oitava célula, ela começa a se diferenciar, beleza? Então, ó, observem, prestem atenção, que é muito importante isso. Ao final do processo, as células serão desiguais, beleza? Terão tamanhos diferentes. Então, segmentação holoblástica desigual é justamente isso, beleza? Segmentação parcial ou meroblástica, ela é dividida também em dois, beleza? Discoidal, vem de disco, tranquilo? E a outra superficial. Discoidal, observem que só o polo animal ela se divide, tranquilo? E o polo vegetativo ele continua. Por quê? Para a produção de ovos, como a gente já falou, tranquilo? Então isso é muito importante, ovos de casca e tudo mais. Já a segmentação parcial superficial, observem que ela só vai se dividir ao redor do polo animal, beleza? Então essa divisão geralmente acontece nos centrolésticos. Por quê? Porque ele tem o vitelo ao redor do polo animal também, tranquilo? Então isso é o exemplo de segmentação ao clivagem. Vamos nessa. Olha aí para vocês verem e identificarem de maneira mais clara para vocês, beleza? Então, aí de cima nós temos a divisão holoblástica igual. Olha como as células são iguais no final, beleza? E embaixo, lá no mediolécito, no ovo mediolécito, como está escrito ali, a gente tem a segmentação holoblástica desigual. Observe que no final a gente tem células diferenciadas em termos de tamanho, beleza? Aqui a gente tem a meroblástica, beleza? Olha só, a primeira, a meroblástica discoidal, tranquilo? Observe que só a região onde tem o polo animal começa a se dividir, e essa divisão no final nós temos em forma de círculos, por isso discoidal, tranquilo? E, por último, a superficial, que é nos ovos centrolésticos. Observe que ele vai caminhando para a superfície da célula e ele começa a se dividir nessa superfície, na lateral da célula, beleza? E o polo animal vem no centro. Vamos lá. Bem, aqui nós temos as divisões que a gente falou agora há pouco. Esse é o primeiro passo do desenvolvimento embrionário, beleza? Aqui, o que vocês estão vendo é a divisão ou chamada de segmentação, beleza? Então, uma célula se divide em duas, de duas em quatro, de 4 8, de 8 16 e, por último, 32 células. Quando acaba a divisão, a gente chama ela de mórula, porque ela vai estar com um bocado de células, uma encaixada na outra, formando uma espécie, parece uma mora, tranquilo? Então, por isso chamado de mórula. O passo adiante, você vai ter justamente aí a blástula. Lembre-se que a blástula é muito importante, porque é onde a gente vai ter as células que são chamadas de células totipotentes, né? Então, por exemplo, nos mamíferos, principalmente os placentários, né, as células da blástula
Elas são denominadas de blastocistos e forma basicamente dois tipos de células, né? O trofoblasto e o embrioblasto. O trofoblasto ele vai dar origem à parte da placenta, beleza? Já o embrioblasto, eles são células que vão formar o futuro embrião. E esses embrioblastos é que são conhecidos como células tronco embrionárias, beleza? Bem, o próximo passo, galera, é a gastrulação. Observe aqui, ó. Aqui eu tenho a blástula. A parte interna da blástula é chamada de blastocele, tranquilo? E observe que para a transformação da blástula em gástrula, a parte de fora da célula, a parte que seria a ectoderme, que vai surgir, ela dá uma invaginada e forma essa configuração totalmente diferente, beleza? Então a gástrula, ela vai ter uma região que vai ser chamada de arquêntero, que é essa região central aqui, ó, inteira, beleza? E a gente vai ter a parte que fica para fora, que vai ser a ectoderme, que vai formar a parte da pele, por exemplo. A parte que fica dentro vai ser a mesoderme, e aqui a gente tem o arquêntero. Essa região aqui, ó, que é o espaço que fica aqui, ó, esse espaço é chamado de blastópolo, é que vai dar origem à boca ou ânus, tranquilo? E por último nós temos a formação aí, então, da neurula, né? A neurula, ela forma duas coisas importantes, que é o tubo neural, o tubo nervoso dorsal, né? Forma também o celoma, que é importante para as cavidades corpóreas, e também forma a notocorda. Então, observe aí, ó. Olha só como acontece a formação dessa neurula. A neurula, o final da neurula é isso aqui, ó. É esse desenvolvimento aqui que tem da neurula no final. Mas, para isso, tem uma formação. Ou seja, observem que a ectoderme aqui, ó, a parte de fora, ela vai dar uma invaginada, tranquilo? E observem que a ectoderme, ela vai formar o tubo neural aqui em cima, tranquilo? Agora observe aqui na mesoderme, ó. Aqui a gente tem, ó, ecto, endoderme e aqui essa parte amarela, mesoderme, tranquilo? Observem que assim como a ectoderme ela dá uma invaginada, com essa pressão que ocorre da ectoderme, a mesoderme ela também começa a se invaginar. Só que aí ela vai formar duas regiões, essas duas regiões internas aqui, ó, em amarelo, tranquilo? Essas regiões em amarelo, essas duas regiões, elas são chamadas de celoma. Quando o ser vivo ele produz esses dois tipos de celoma aqui, ó, essas duas cavidades, significa dizer que são animais celomados, beleza? Já quando, no caso, quando ele produz só um, ele vai ser chamado de pseudocelomado. Agora, quando não produz nenhum desses dois, é um acelomado, beleza? Ó, observe outra coisa importante, é que assim como teve invaginação da ectoderme e da mesoderme, para formar o celoma e também o tubo neural, observe que bem aqui começa a surgir, olha, a partir da endoderme, começa a surgir justamente a notocorda, que é o molde da coluna vertebral, beleza? Então, ó, tubo neural formado pela ectoderme, o celoma formado pela mesoderme, tranquilo? E o tubo neural e a notocorda é formado pela endoderme em conjunto com a mesoderme, tranquilo? Então, aqui a gente tem o estágio final, ó, todo o estágio final, beleza? Bem, e por último, galera do mal, eu vou ficando com os anexos embrionários. Nos anexos embrionários, galera do mal, a gente vai ter algumas características importantes, né? Tanto dos placentários como daqueles não placentários. Então a gente tem o seguinte, dentro do anexo a gente vai ter basicamente, né, 5 anexos importantes e alguns que são exclusivos dos placentários, beleza? Só que esses que estão aí para vocês, eles não são dos placentários, beleza? Quer dizer, perdão, o âmino é dos placentários, né? Mas o restante, alguns eles não são tão importantes para os placentários. É essa que é a palavra, beleza? Então a gente tem, por exemplo, o saco vitelínico. O saco vitelínico, galera, ele é uma bolsa
aonde vai ser produzido, onde o vitelo, que é originário lá do zigoto, ele vai ser armazenado. Por que é importante essa bolsa de vitelo? Simples, porque quando você produz um ovo, por exemplo, um zigoto, ele vai precisar desse vitelo para desenvolver. Ele precisa de energia, ele precisa de nutrientes. E o vitelo, ele está cheio de nutrientes, beleza? Então, por isso que ele é importante. Nos animais placentados, o saco vitelínico, ele só é importante para a formação do cordão umbilical. Ele vai se juntar com uma outra estrutura para formar o cordão umbilical. Tranquilo? Então, ele é originado a partir da endoderme, daquela parte interna do desenvolvimento lá da célula ovozigoto. Beleza? Outro ponto importante é o âmnion, bem aqui, ó. Observe o âmnion aqui, ó. O âmnion, senhores do mal, ele é um líquido que vai estar dentro da bolsa amniótica, beleza? E a bolsa amniótica, ela vai estar tanto nos animais que produzem ovos, como nos placentários, por exemplo, o ser humano, beleza? Então, o bebê, por exemplo, no caso do humano, vai estar numa bolsa, tranquilo? E dentro dessa bolsa vai ter o líquido amniótico. Para que serve esse líquido? Para conter impactos externos. Lembrem-se que até o próprio andar de uma mulher grávida pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança. Tranquilo? Então, por conta desse processo, senhores do mal, é importante que a gente entenda, que a gente verifique que o AMI ele é muito importante, beleza? Contra esses impactos externos, impactos mecânicos, né, que existe. Próxima estrutura, o córeo, beleza? O córeo, ele é uma película fina que envolve o embrião, beleza? Então, como você está vendo aí, ó, tá vendo essa película bem aqui? Ele vai envolver todo o embrião, é justamente o córeo. E a função principal desse córeo, ela tem função de proteção do embrião, né? Assim como o líquido amniótico tem. E também, além da função de proteção, ela tem função respiratória. Isso é muito importante, cara, porque, assim, como o embrião, quando se produz ovo, ele vai estar longe da mãe, não vai ter contato com a mãe, é fundamental que o córeo exista para esse processo de transição, de transporte de gases, tranquilo? Nos mamíferos placentários, esse córeo ele vai produzir uma região, né, chamada de trofoblasto, beleza? Que é onde o embrião vai se grudar na parede do útero. É a região onde ele vai se grudar, beleza? Então ele produz lá o trofoblasto e ele vai lá e se gruda na parede do útero para o desenvolvimento da criança. O próximo é o alantoide. O alantoide, galera, ele é muito importante porque ele vai fazer uma proteção, digamos que para fora, né? Tá aqui o alantoide, ele vai também fazer um aspecto protetivo do embrião, mas, assim, quando a gente tem o alantoide, ele é importante porque ele vai reter as excreções, ou seja, o desenvolvimento embrionário, ele também vai precisar liberar excretas, tranquilo? Então, no caso do alantoide, ele armazena esses excretas. No caso do placentário, ele também não vai ter o alantoide basicamente, digamos que, visível, tranquilo? Ele vai precisar se juntar com outras estruturas, por exemplo, ele pode se juntar com córeo para formar placenta, beleza? E o alantoide ele pode se juntar com o saco vitelínico para formar o cordão umbilical, tranquilo? Então esses dois processos são extremamente importantes para o placentário, tranquilo? E, galera, por último nós temos a placenta, que não está aí no slide de vocês, beleza? E como a gente já viu, ela é formada pelo córeo e pelo alantoide, executando as funções que os dois executam, beleza? E o cordão umbilical, que é formado pelo saco vitelínico mais o alantoide, beleza? Observem que existe uma observação embaixo desse nosso slide, está escrito lá, olha, esses anexos são ausentes apenas nos anfíbios, beleza? Então, galera, normal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu não estou aparecendo como de costume, né? Vocês não estão vendo meu belo rosto hoje.
Eu declaro para vocês que eu não sou mais um náufrago, retirei a minha barba, ou seja, a quarentena está fazendo bem, e eu espero que vocês entendessem o conteúdo, espero que vocês tenham entendido o conteúdo para que façam nossas atividades. Visite o nosso portal Positivo On, beleza? Dê credibilidade aos seus professores, pelo amor de Deus, porque eu estou aqui para fazer o melhor por vocês. E fique em casa, beleza? Tchau, tchau, beijo, até mais. Fui. Uou, uou.